Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é Tiago, Epístola de Tiago, seus primeiros versos. Vamos iniciar hoje uma série de reflexões a respeito dessa preciosa epístola do Novo Testamento. Nosso desejo é de expor toda a epístola de Tiago. Ainda não esgotamos o tema Davi. Hoje à noite, aliás, vamos prosseguir na reflexão a respeito da trajetória de Davi, conversando sobre 2 Samuel, capítulo 13. Mas hoje vamos tratar sobre Tiago. Então nós intercalamos. Eventualmente de manhã falamos sobre Davi, à noite sobre Tiago. Vamos proceder dessa maneira. Vamos ler juntos os 4 primeiros versos do capítulo 1 de Tiago? Vamos lá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Prezados irmãos e irmãs, a carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é considerado por muitos como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O autor dessa epístola apresenta-se no verso 1 como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era um nome relativamente comum no século I entre os judeus, assim como é um nome comum aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Aqui temos pelo menos 6 Tiagos. Há várias pessoas com o nome Tiago no Novo Testamento: o filho de Zebedeu e irmão de João, o filho de Alfeu, o pai de Judas, não Iscariotes, e o meio-irmão de Jesus, filho de Maria. A opinião mais comum entre os intérpretes bíblicos é que o Tiago, autor dessa epístola, era o meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago endereça essa epístola aos irmãos que se encontravam na dispersão, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Isto é, a epístola é dirigida, é endereçada àqueles crentes que, por conta da fé que professavam, foram severamente perseguidos pelo Império Romano, de sorte que precisaram sair às pressas de Jerusalém e foram espalhados, dispersos por todos os limites do Império. Meus irmãos, os cristãos aqui na terra, nós, hoje, cristãos contemporâneos, continuamos nessa condição de forasteiros, visto que a nossa pátria perene, eterna, não está aqui. Não se esqueça jamais de que a realidade que vivemos atualmente é circunstancial. Ela é transitória e ela é preparatória de outra que virá certamente, e essa outra realidade será plena, será eterna, será feliz. Nessa passagem encontramos orientações acerca de como devemos proceder frente às adversidades e provações da vida. A primeira lição que aprendemos com esse texto é que algumas mudanças só Jesus pode realizar. A primeira lição a respeito de como devemos enfrentar as provações da vida: lembre-se, saiba sempre de que algumas coisas, algumas mudanças, só o Senhor Jesus pode efetuar. Já vimos que o autor de Tiago era meio-irmão de Jesus, o que significa que outrora, no início do ministério de Jesus, Tiago não acreditava nele. Os familiares de Jesus não acreditavam nele por ocasião do início do seu ministério público e terreno. Lemos isso no 7º capítulo do Evangelho de João. No verso 5º está escrito: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele.
Tiago era descrente. Tiago era incrédulo. No entanto, de incrédulo, ele passou à condição, à categoria bendita de servo de Jesus Cristo. Quem produziu essa mudança? Quem fez essa mudança acontecer? O Senhor. Somente o Senhor, por meio de seu Espírito, pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. E a história de Tiago é apenas mais uma dentre muitas outras histórias de conversão que envolvem pessoas que foram completamente mudadas, afetadas e impactadas pelo Evangelho de Jesus. Walter Hopper serviu brevemente como secretário de C.S. Lewis. E após a morte do autor de As Crônicas de Nárnia, Hopper tornou-se conselheiro literário de sua obra. E certa feita, Hopper fez a seguinte observação acerca do que aconteceu com C.S. Lewis. Deve-se dizer aqui que a conversão dele foi o principal divisor de águas de sua vida. Não houve nenhum recanto ou fenda de seu ser que ela não tenha por fim alcançado e transformado. Deus mudou a vida de C.S. Lewis, Deus mudou a vida de Tiago, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a vida de vocês. E essa transformação, a conversão, é obra que só o Senhor pode realizar. Tiago foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu redivivo e ressurreto. É disso que se fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Tiago estava no cenáculo com os apóstolos por ocasião do Pentecostes. Paulo chamou Tiago de o pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois de sua conversão. Quando Pedro saiu da prisão, lemos no Novo Testamento, no livro de Atos, que a recomendação de Pedro foi para que o fato fosse noticiado a Tiago, isto é, de incrédulo, Tiago virou servo, e de servo ele virou líder dentro da igreja. Meus irmãos, Tiago foi um destacado servo do Senhor. A piedade, o compromisso de Tiago com Deus era tão intenso, era tão grande, que ele era chamado popularmente de Tiago o Justo. A tradição da igreja afirma que Tiago era tão devoto, era tão piedoso, que ele criou calos nos ombros, ou melhor, calos nos joelhos, como as de um camelo, de tanto que ele orava e se ajoelhava na presença do Senhor. O homem que era crente também era humilde, visto que ele se apresenta apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Humildade, prezados irmãos, é lembrarmos, é considerarmos quem somos, à luz de quem Deus é. A humildade verdadeira nasce a partir desse exercício. Quando nós nos avaliamos à luz de quem Deus é, a humildade verdadeira nasce, surge, brota a partir dessa consideração. Tiago era humilde e para ele bastava apresentar-se como servo do Senhor. Note que Tiago não se apresenta como o meio-irmão de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Tiago não se apresenta como o moderador da Assembleia Geral do Concílio de Jerusalém, Atos 15. Tiago não se apresenta como líder da igreja, ele se apresenta como servo do Senhor, isso bastava para ele. Como é que você se apresenta? Qual é a primeira coisa sobre você que você deseja que aquele que está te conhecendo agora saiba? Essas respostas, se forem honestas, nos ajudam a compreendermos os padrões das nossas motivações, pois expõem aquilo que ocupa a posição de autoridade dentro do nosso coração. Qual é a primeira coisa que você deseja que outros saibam a respeito de você por ocasião de um encontro? Eu sou
presidente do presbitério. Eu tenho dinheiro na minha conta corrente. Eu tenho 3 formações diferentes. Devemos sempre sondar os nossos corações a fim de verificarmos quais têm sido as nossas motivações. Tiago era efetivamente humilde. Aliás, ele aprendeu com o seu Senhor. Segunda lição que aprendemos com essa passagem: provações são compatíveis com a fé cristã. Faz parte da vida sofrer, inclusive da vida do crente. Após uma breve saudação inicial, Tiago começa uma exposição a respeito de como os cristãos devem lidar com as adversidades da vida. Verso 2: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Repare que Tiago chama seus leitores de meus irmãos, o que imprime na epístola um tom pastoral, de cuidado, de afeto e de amizade. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho dificuldades, grandes dificuldades, para compreender essa passagem e para viver essa passagem. Porque geralmente eu reclamo, e muito, de apenas uma provação. Geralmente eu reclamo, e muito, de apenas uma provação. Em contrapartida, a palavra do Senhor dirige-se a nós dizendo algo completamente diferente. Meus irmãos, tendes por alegria o passardes por várias provações. Isto é, nesse verso há uma ordem categórica que sugere a necessidade de se tomar uma decisão definitiva no sentido de permanecer alegre a despeito das muitas dificuldades que envolvem a existência humana. Entendeu? O texto sagrado está se dirigindo a nós nos seguintes termos: tome uma decisão. Pare de ficar só reclamando, a vida é difícil mesmo. Todos sofrem. Coisas ruins não acontecem só com você, só com a sua família, mas agora, hoje, nesse momento, tome a decisão de permanecer, de perseverar, de prosseguir, mantendo a confiança no Senhor e de maneira alegre. A palavra traduzida por alegria comunica a ideia de uma alegria completa, holística, sem qualquer mistura com queixa, com lamentação, rancor ou mágoa. Tiago orienta seus leitores a considerarem as tribulações como uma prova de fé e como motivo de grande alegria. Evidentemente, o autor não proíbe o choro. O autor não interdita as lágrimas. É normal nós nos aproximarmos do nosso Pai e dizer: Senhor, está doendo, estou machucado, estou ferido. Não existe erro em dizer para Deus que algo está doendo lá dentro, quando a dor é intensa. Só que a ênfase do autor aqui está no fato de que muitas vezes as várias provações que sofremos têm relação com a nossa fé, são desdobramentos de fidelidade a Jesus. O mundo jaz no maligno, o mundo é altamente hostil e indiferente em relação às coisas de Deus, de sorte que muitas vezes, ao procedermos corretamente, ao procedermos de acordo com as exigências da palavra do Senhor, atraímos a inimizade dos ímpios. Já aconteceu isso com você? Lá na escola? Lá no trabalho? Não, eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é direito. Eu quero fazer o que é correto. Eu quero honrar o meu Senhor porque eu sou crente. E não raras vezes a consequência dessa postura correta é a inimizade, é a hostilidade dos descrentes. As provações aqui têm grande relação com provações desse tipo, resultantes de desdobramentos de fidelidade ao Senhor.
Todavia, além das provações muitas vezes estarem associadas à perseguição aos crentes, é fato que o sofrimento faz parte da existência humana, faz parte da nossa condição, gente que vive a leste do Éden, gente que vive nesse estado de pecaminosidade. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos alertou, em João capítulo 16, no mundo vocês passarão por aflições. Lucas registrou as palavras de Paulo em Atos 14, 22, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Escrevendo pela segunda vez a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, o apóstolo dos gentios escreveu: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, quem se lembra? Perseguidos. Provações são, portanto, compatíveis com a vida cristã. Dor, sofrimento, tudo isso continua fazendo parte da nossa existência. Se o martelo bater no seu dedo, depois de você ter aceito a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai continuar doendo. Vai doer como acontecia antes de você se converter a Jesus. Se o martelo bater no seu dedo, vai doer. Passamos por várias provações, não é mesmo? Passamos por provações na vida financeira, é o combustível ficando alto e a gente sabe que não para no combustível, é toda uma rede, a economia de mercado é feita por uma rede, está tudo entrelaçado, tudo vai subir. São provações de ordem financeira, são provações no trabalho, são provações familiares. Gente, às vezes nós enfrentamos problemas e dilemas lá em casa que a gente nunca imaginou que iria passar. Às vezes a gente enfrenta situações em casa, com o cônjuge, com os filhos, com pais, com cunhados, enfim, que a gente nunca imaginou, que a gente nunca supôs que iríamos enfrentar. Há provações em diversos campos, as provações são variadas. No entanto, o desafio do Senhor para nós, por meio dessa passagem, é de prosseguirmos, a despeito dos problemas, mantendo a alegria no Senhor. Terceira lição que aprendemos com essa passagem: devemos lidar com as provações da vida com uma atitude de perseverança. Perseverança bíblica não é sinônimo de resiliência, um conceito muito valorizado no mundo, especialmente no mundo corporativo atualmente. Perseverança bíblica é diferente de resiliência. Não que resiliência não seja algo bom, mas não é a virtude bíblica que o texto chama a nossa atenção nesse momento. Tiago avança no verso 3, escrevendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Tiago explica que muitas vezes o propósito das tribulações é o teste da fé. A provação da fé é a confiança individual nas promessas do Senhor. Nossa fé no Senhor é provada e testada por meio de tribulações e por meio das tempestades da vida. Continuamos crentes quando as coisas não estão dando certo. Permanecemos fiéis quando parece que não vale a pena. É essa reflexão, são essas reflexões que o texto sagrado quer levantar para nós. O que os primeiros leitores dessa epístola precisavam saber é que as muitas tribulações funcionam como testes que visam, que objetivam o crescimento do povo. Quando Deus nos prova, é para o nosso crescimento, é para extrair de nós o nosso melhor. Agora, quando Satanás nos tenta, é para nos fazer cair, é para mostrar o pior que há em nós.
O propósito do Senhor com a aprovação é um, e o desejo maligno de Satanás com a tentação é outro, completamente diferente. Deus não prova você para o seu prejuízo, Deus não prova você para o seu malefício, Deus não prova você para o seu mal. Antes, Ele quer estimular você ao crescimento, à maturidade. O sofrimento é o meio através do qual a fé, testada pelo fogo da adversidade, pode ser purificada e então fortalecida. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar o seu caráter genuíno. Quando Deus chamou a Abraão para viver pela fé, Ele o testou, não para seu prejuízo, mas para o seu crescimento. Todo esse processo produz em nós perseverança. A palavra grega traduzida por perseverança comunica a ideia de permanecer debaixo de algo. Isto é, biblicamente, perseverança é permanecer debaixo da graça do Senhor, mesmo no meio das aflições. Perseverança é a capacidade de permanecer pacientemente, crendo em Cristo, mesmo debaixo de aflições. Querido irmão, querida irmã, persevere, continue crendo, espere com confiança no Senhor. Quarta e última lição que aprendemos com essa passagem é a lição da maturidade. Um dos principais temas, se não o principal tema dessa epístola, é maturidade. O teólogo episcopal John Stott compreende que ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. No quarto e último verso dessa passagem, Tiago registrou: ora, a perseverança deve ter ação completa, maturidade, para que sejais perfeitos e íntegros. Os crentes serão perfeitos, os crentes serão íntegros, os crentes manifestarão maturidade quando responderem às provações de forma genuinamente cristã. A perfeição ou integridade é uma das preocupações mais básicas de Tiago no seu escrito. E a perseverança nos conduz à maturidade. Crentes imaturos são sempre impacientes. Vamos retroceder na história bíblica e considerarmos o que aconteceu com Abraão. Diante da infertilidade de Sara, o que a impaciência de Abraão e de Sara os levaram a fazer? Abraão se relacionou com Agar. Por conta da impaciência, Moisés matou o egípcio. Por conta da impaciência e do desejo, Sansão contou seu segredo a Dalila. E Pedro, por conta da impaciência, quase matou Malco. Meus irmãos, maturidade não se alcança lendo livros. Maturidade não se alcança por meio de bibliografia, por meio de referencial teórico. Maturidade se alcança quando passamos pelas provas e quando somos aprovados nesses testes. Crescemos e amadurecemos por meio da nossa experiência. A vida abundante que Jesus Cristo assegura aos seus discípulos não é vida isenta de tribulações e de sofrimentos, mas vida que nasce da cruz. A jornada cristã em direção à maturidade e santidade exige de nós diariamente tomarmos a cruz da renúncia e da negação. Como enfrentar as provações da vida? É reclamando, é murmurando, é ficando amargo e embrutecido, dando patada em todo mundo à sua volta? Não. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Que o Senhor nos ajude a perseverar, que o Senhor nos ajude a permanecermos alegres, a não perdermos a alegria no Senhor, a despeito das provações da vida.
Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.